Roberto foi um cara que as nossas mães ficavam vendo o jogo juntas. Entendeu? Então, não tinha nada a ver. Acabava o jogo, a gente se reunia lá e tal, independente de quem ganhasse ou não. Então, essa amizade já veio de muito tempo. Foi fortalecida na seleção brasileira. Na minha época, que foi uma geração das melhores, como o Nakata. O Nakata. Nakamura. Hideyoshi Nakata. O Inamoto, o Ono, o Takahara. Sim. Mas eles eram reservas. O Nakata, com todo, pra mim, que foi o maior jogador do futebol japonês, da história, pra mim. Mas ele jogava muito pouco. Parma, Milan, mas ele... ele jogou mais, talvez, no Perugia e uma boa parte no Roma, entendeu? No Parma, ele quase não jogava. Então, era difícil, porque a gente tinha que convocar e os caras estavam com... Sem ritmo nenhum, entendeu? E chegavam 3 dias antes, 2 dias antes. Era problemático. Então, eu acho que tem esse menino, esse Tomiyasu, que era tá agora no Arsenal, na lateral direita, mas ele normalmente joga de zagueiro. Sabe? Ele tava no Bolonha de zagueiro. Muito bom zagueiro. Tem um artilheiro do Kashima lá, o Ueda, que... Porra, o cara na frente... O cara fera, né? É fera. E ele veio aqui, jogou inclusive uma Copa América pelo Japão, que o Japão veio. Sim. Então, tem bons jogadores. Tem um menino que o Real contratou, na época que contratou o Rodrigo e o Cubo. O Cubo, E aí foi pra um time... Prestado. Ele tá num time da segunda divisão, se não me engano, lá. Que eu lembro que ele é novo, talvez. Os espanhóis botavam o Cubo, o Renier, o Vinícius, o Rodrigo, como as apostas desse garoto. Exatamente. Esse menino teve um início muito bom lá no... Ele é camisa 10? É meia, né? Ele jogava, que é aquele canhoto que joga aberto pela direita. Pela direita. Sim, pé invertido. Ele tava assim, pé invertido, exatamente. Galera mandando aqui, ó, o Marcelo RJ, parabéns por trazerem uma lenda ao programa. Já morei em várias cidades do interior de São Paulo, encontrei com um monte de torcedor do Flamengo, graças ao Zico. Se puderem, perguntem até como ele se sente sendo referências para os rivais. Vou fazer 2 perguntas baseadas nessas do Marcelo. A primeira é assim, cara, a gente levou o Roberto... Deixa eu só voltar um pouquinho do negócio da falta. Claro. Sim. Por último, quer dizer, é uma falta que é inesquecível pra mim, que foi contra a Bolívia, que nós classificamos pela seleção. Tá. E a primeira que eu fiz, que me deu o know-how de passar a ser o batedor de falta na seleção. São aquelas bênçãos que eu te falo que tem que acontecer alguma coisa. Você imagina, você chega na seleção, novo... Tem lá jogadores campeões do mundo, de 70, tem Nelinho batendo falta, que pra mim foi um dos maiores. O Nelinho. O Rivelino, Sim. Marinho Chagas. Não dá pra você chegar perto da bola, né? Com esses caras. Moleque, né? Aí, fomos jogar contra o Uruguai, minha estreia na seleção, lá em Montevidéu. Centenário. Primeiro tempo, 1-0, nós, gol do Nelinho de falta. Tá? Meio que lá de fora, talvez. Aí, Nelinho vai expulso. Aí chega no segundo tempo, os caras empatam, Rivelino vai expulso. Aí com 42, 43 minutos, tem uma falta aqui desse lado. Pertinho da área. Aí o Marinho veio pra bater. Eu falei, tu bate de longe, daqui de perto, deixa eu bater. Aí o Brandão de lá do banco, deixa ele e tal. Aí o Marinho saiu. Aí eu, caixa. Gol. No jogo seguinte, contra a Argentina, o Nelinho e o Rivelino não estavam. Sim. Aí, falta daqui. Aí o Marinho nem chegou perto. Eu fui lá, caixa. A direita adquirida. Dali em diante, de perto, o Nelinho e Rivelino, ele que vai bater. De longe é nosso. Assinaram embaixo. 2 referências. E o Centenário também, né? Acontece negócio divino por lá com você, né? Depois lá na frente. Não, e aí você vê, o Zico, uma referência tão grande em falta, que virou música, né? Sim. Tem falta na entrada da área, é o Zico que vai bater. Isso aí. É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10. É isso aí. Te interrompi agora, vai. Olha o superchat. Não,
Sensacional. Sensacional. O Marcelão mandou essa parada de você ser, né, ídolo também de torcedor de outros clubes e tal, e mandou a parada de ter muitos rubro-negros. Eu vou te fazer duas perguntas. A primeira... Aqui eu bati uma foto com o cara com a camisa do Vasco, todo mundo, porra! Não é? Você é normal, né, Zico, isso aí. Vou começar por isso, porque recentemente você teve São Januário pra inauguração da estátua do Roberto. Eu achei aquilo ali absurdo. E o Roberto teve no Charla, eu acho que você viu esse vídeo, né? Vi. Falando que você é o maior jogador da geração dele. Ele dá um depoimento lindo sobre você. Emocionante. Eu queria Muita que você falasse... força aí pra ele, que tá com esse saúde momento pro Bob de saúde aí pro Bob, vai vencer mais essa. Queria que você falasse sobre essa amizade de vocês, assim, e porque isso é muito importante porque tá acontecendo hoje no futebol. As pessoas não conseguindo se conectar. O Zico vestiu a camisa do Vasco na despedida do Bebeto, né? Roberto. Do Roberto. Tava lá no Japão. Isso aí. Então, eu acho que uma coisa é rivalidade, né? Outra coisa é inimizade. Então, inimigo é uma coisa, rival é outra. Adversário é outra mais ainda. Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre tive na minha vida foi respeitar os adversários. Né? Por mais que tenha musiquinha, faça brincadeira, aquelas coisas, eu nunca liguei. E na hora que eu fazia meus gols, eu ia lá com a minha torcida e pronto. Eu não tinha que fazer gesto nem nada para os adversários. Tinha que falar nada, não tinha que promover jogo falando mal do outro. Não, a gente tem que promover o jogo pelo aquilo que você joga. E é o que acontecia comigo e com o Roberto. A gente promovia o jogo, levava mais de 100 mil pessoas lá pra ver a gente jogar. Só não é pra gente falar na véspera que você é isso, você é aquilo. Então, a gente, te falei, em 71, que a gente jogou, foi o Roberto, aquela turma lá. Então, o Roberto foi um cara que as nossas mães ficavam vendo o jogo juntas. Entendeu? Então, não tinha nada a ver. Acabava o jogo, a gente se reunia lá e tal, independente de quem ganhasse ou não. Então, essa amizade já veio de muito tempo. Foi fortalecida na seleção brasileira, né? Que a gente teve mais junto. E depois seleção carioca, essas coisas todas. Então, o Bob virou um grande amigo. Sim. E, vou jogar. E eu não tenho dúvida que se fosse a minha no Flamengo, ele viria também. Como foi lá jogar pelo outro time, mas se tivesse que botar a camisa do Flamengo, eu acho que ele botaria do mesmo jeito. Então, eu acho que isso não tem situação. Em relação ao próprio Vasco, quando eu me despedi em 90, o presidente Calçada foi o único presidente de clube que levou uma placa bonita lá, me agradecendo pelo que eu fiz no futebol. Então, foi o Vasco que me homenageou. O único presidente entre todos os clubes, incluindo o Flamengo. Exatamente, entendeu? Então, eu tenho essa placa até hoje com muito carinho. Mas, meu irmão jogou lá, foi técnico lá. Tem nada com o Vasco, nada a ver. O Vasco, é um clube que a gente torce para continuar forte, porque se eu sou exaltado, foi porque ganhei de um Vasco forte. Exatamente. Do outro lado, tinha um grande adversário. Então... Você precisa, eu sempre fui favorável ao que o Rio de Janeiro, as sacanagens são boas, as brincadeiras, os memes, a gente tem que ter, mas precisamos ter aqui no Rio de Janeiro times fortes, cara. Você olha a tabela do brasileiro hoje, quem tá lá? Tá lá o Palmeiras, tá lá o Corinthians, tá lá o São Paulo e não tem nenhum do Rio lá aqui. Você acha legal isso? Não. Não é legal, cara. Antigamente a seleção brasileira era uma base do Rio. Tá? Eu posso te dizer, Rio, São Paulo e tal. Então, cara, a gente tem que fortalecer o Rio. E continuar brincando, mas com respeito. Isso é que é... Não podemos ficar achando que pra nós é bom, eu falo assim como o Flamengo, ter os outros bem abaixo do Flamengo. Entendeu? Razão, com certeza. E como é que você foi recebido agora em São Januário? Tem alguma história? Maravilha, legal. Muita alegria de todos eles e tal, dos vascaínos todos que estão lá. São caras muito legais, muito pessoas legal que... Presidente Salgado, um cara amigo de muitos anos. Ele é o maior amigo do cara que organiza a nossa pelada aqui das quarta-feira, do Armando Cafuri. Já é pelo nome, porque o nome é Armando Cafuri, porque ele arma pra cacete aqui. E tá tudo lá, Bruno Mazeu, jogadores, o pessoal que jogou com ele, a gente,
tem uma... Aí ficaram surpresos de te ver lá? Não. os caras já sabem que o Galo tem essa... Não ficaram, não. Caramba, o Zico tá ali, cara. Não.